aqui na chamada Missão Impossível, Gabigol no Palmeiras, parte 1. Essa, todo mundo já viu que o desfecho foi mais do que esclarecido nesta última quinta-feira. Só que os próximos episódios, a próxima temporada, promete ser ainda mais intrigante, polêmica e, claro, com muitas interrogações que já estão sendo debatidas até o final do ano. Gabriel Barbosa, depois da derrota do Flamengo para o Fortaleza, veio a público, deu as caras, falou, tentou esclarecer, mas deixou ainda mais pulgas atrás das orelhas dos torcedores de Flamengo e também de Palmeiras, que esperavam uma, entre aspas, verdade vindo à tona para falar sobre esses últimos dias em que muita gente colocou o destino alviverde como o caminho a ser trilhado pelo atacante do Flamengo, mas que por hora não se concretizou. Esteve próximo, não esteve tão próximo assim. O que será que aconteceu para esta, entre aspas, reviravolta? Ou seja, fatores que evidentemente vou explicar tintim por tintim para vocês aqui no canal do Facincani. Uma camisa 9 que estava reservada para ele, como uma redoma no Palmeiras. Todo mundo, Abel pediu para ontem. Nem queria esperar para 2025, era para já. Se é para vir o tal do centroavante, que tenha que vir agora. Eu preciso de um cara para ontem e tudo mais. Foi lá, conversou com a presidente, tava tudo reservado. E aí deram a camisa 9 para aquele que não joga, entre aspas, de camisa 9. Que é um camisa 10, que é um camisa 11, que é um camisa 7, pode até ser um camisa 8, como explicou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva, mas 9? Felipe Anderson, a grande contratação no Palmeiras, o que já dava indícios no começo da noite de quinta-feira, momentos antes da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense por 3-1, de que essa tão esperada e badalada contratação não será para esta atual janela de transferências. O que não significa que essa camisa 9 possa mudar de dono. Se é que o dono vai ser esse que todo mundo segue no aguardo, ou não, né? Enfim, vocês estão vendo que o vídeo, evidentemente, tá sendo nem pra lá, nem pra cá, porque é o que a história gerou nessas últimas semanas, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, outra hora vem mais próximo, outra hora se afasta. Tudo que envolve Gabriel Barbosa, Gabigol, é sempre recheado de muito mistério, de muita polêmica e lógico que a mídia se abastece disso, vocês, evidentemente, e todo mundo, quando não há uma resposta definitiva, fica se perguntando o que será que vai acontecer daqui em diante, tá bom? Então, vamos contar essa história pra vocês aqui no canal do Facincani, que como sempre, ó, hoje tá frio. Vim de moletom, de treino do Palmeiras de 93. Moletom mais do que raro que você só encontra aqui, ó, na loja de O Mundo Retrô, as melhores coleções históricas de camisas, jaquetas, moletons, agasalhos, tudo do Palmeiras você encontra aqui. Desde os anos 60, 70 até, claro, essas coleções do começo dos anos 90. Aponte a câmera do seu celular aqui neste QR Code, peça o catálogo, tá bom? Peça o catálogo de O Mundo Retrô da coleção Palmeiras. Você vai se surpreender. É uma camisa, uma jaqueta, um moletom mais bonito que o outro e fidedignos à época. Então, tá aqui a dica para você ter um guarda-roupa tão especial como esse meu por aqui. E claro, falando que veio do canal do Facincani, tem desconto especial para vocês. Assim como também tem desconto aqui, ó, para você apontar a câmera do seu celular nesta loja da GoCase e ter à sua disposição os melhores acessórios e licenciados oficiais do Palmeiras. Por exemplo, capinhas de celulares personalizadas, como essa aqui com o modelo da camisa 2024 do Verdão, que tem o meu nome, ou então essa capinha aqui, que ela é mais retrô,
com esse P dourado maravilhoso também personalizado, ou então esse que é o novo carregador digital de celular do Palmeiras. Todos somos um, maravilhoso, fininho, cabe inclusive dentro aqui de uma capinha de celular, fica bonito a beça e é super potente. Ou, claro, aquele que é o grande campeão de vendas, que é o copo térmico da Golcase, para você levar para o seu churrasco, para você curtir no final de semana, em que você vai colocar o seu chopp, a sua cerveja, o seu refrigerante, a sua água, o seu drink, e ele não vai esquentar, porque olha o revestimento desse copo. E o melhor de tudo, é igual daquela marca ali americana que vão te cobrar caro a beça. Só que aqui na Golcase é menos de R$80 e o melhor de tudo, usando o cupom GOLPALESTRA tem desconto. Olha só que moleza para você ter um copo com o seu nome personalizado do Verdão. Além de tudo, tá pensando em viajar no final do ano ou nos próximos meses para algum país em que exija visto, como os Estados Unidos, por exemplo, que é campeão de turismo, ir para Disney, ir para Califórnia, para qualquer outro lugar, Nova York? Então, em primeiro lugar, fale com esses caras aqui da Easy USA. Eles tiraram meu visto americano em menos de 2 meses, porque eu preciso viajar o mais rápido possível para lá, não só esse ano para tirar férias, que é o meu desejo, mas também para o ano que vem cobrir o Mundial de Clubes em que o Palmeiras vai estar envolvido. Então essa que é a grande promoção aqui da Easy USA, viajar para o país em que o Verdão vai jogar o Mundial de Clubes da FIFA na próxima temporada. Quer estar lá? Quer acompanhar de perto? A primeira coisa que você tem que fazer não é comprar passagem, é tirar visto para os Estados Unidos. Então, fale com os caras de Easy USA. Para qualquer outro país do mundo, eles também resolvem. Visto de trabalho, tá precisando fazer intercâmbio, morar fora do Brasil? Faça a sua burocracia aqui na Easy USA. Seguro assistencial, seguro de saúde, seguro viagem, tudo, esses caras resolvem na melhor assistência do planeta, tá bom? Fale com os caras aqui da Easy USA. Pessoal, é o seguinte, ontem o Gabriel, claro, veio a público desmentir de que ele teria pré-contrato com o Palmeiras, de que não negociou, ou no caso negociou, mas que não deu certo com alguns clubes, de que tudo que tem se falado e etc e tal, estão querendo cravar, que não sabem nada, piriri, pororó, por um grande e único fator. Respeito ao Flamengo, tá? O Gabriel, em nenhuma hipótese, iria dizer, já que ele vai permanecer no clube até dezembro, que gostaria ou que estava alinhavando um contrato com uma equipe que é a grande rival esportiva do Flamengo nesses últimos tempos, que é o Palmeiras. Isso geraria, no mínimo, uma imagem arranhada para compromissos nos próximos meses, em que Palmeiras e Flamengo serão protagonistas. Primeiro, vão se enfrentar no segundo turno do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Copa do Brasil, podem se cruzar dependendo do cruzamento, dos sorteios, das próximas fases. E, o mais importante, se ambos avançarem na Libertadores, se enfrentam no último chaveamento antes da final, que vai ser a semifinal. Então já começa por aí que, burocraticamente, né? Se o Gabriel fala que estava negociando com o Palmeiras, como é que esse cara entraria em campo para jogar contra um clube que talvez tivesse esse desejo, que ainda segue com o desejo de tê-lo para o ano que vem, caso ele até lá não tenha uma situação definida, como um contrato renovado no próprio Flamengo. Tá? Então, não é louco, né, o Gabriel, de fazer esse tipo de coisa. Segundo, como eu sempre trouxe para vocês nas últimas semanas aqui no canal do Facincani, o Gabriel não quer sair do Flamengo pela porta dos fundos. Não quer sair com justamente essa imagem arranhada com os torcedores numa negociação em que, entre aspas, ele forçou. Porque se ele assina um pré-contrato, ele tá se espirrando no Flamengo e não dando qualquer hipótese de uma última conversa que pudesse convencê-lo a permanecer.
Mesmo que a diretoria atual não tenha interesse na permanência dele, ou se tem interesse, aos moldes da atual diretoria e não aos moldes que o Gabriel quer. Se bem que, como eu também tenho trazido essas informações, parte do Conselho do Flamengo, de figuras importantes e que vão ter peso na próxima eleição, gostariam de renovar com o Gabriel por mais tempo. E até com um contrato mais generoso do que a atual diretoria do Flamengo oferece. Então existe ainda uma grande dúvida e uma grande divisão de torcedores rubros-negros e, claro, também, além de tudo, do conselho do próprio Flamengo, da diretoria, entre a permanência do Gabriel e a saída deste jogador. Então é lógico que o Gabriel, que tem desejo de voltar a jogar, nenhum atleta de alto nível, ainda mais como ele, gosta e quer ficar afastado, queria correr esse risco de assinar um pré-contrato com o Palmeiras e o Flamengo, que era o que falou com ele nessas últimas horas, nesses últimos dias, chancelar na palavra dada e na promessa de que se ele assinasse um pré-contrato com o Palmeiras, ele estava fora da equipe do Flamengo para os próximos meses, e não é fora, literalmente, fora do time, mas no clube. Ou seja, seria afastado dos trabalhos. Treinaria, sei lá, em horário alternativo, ou poderia treinar com jogadores, mas não seria relacionado para as partidas como ele, Gabriel, gostaria. De voltar a desempenhar um bom futebol, de quem sabe voltar a ganhar carinho e jogar aquilo que ele mais gosta, que é a torcida contra a diretoria, para se bajular como um cara importante, e a gente sabe que ele faz isso muito bem, e não tá errado. Ele tem que trabalhar com aqueles que deram a ele o status de idolatria, que foram os torcedores. Então, por todo esse cenário, em nenhum momento, na hora que chegou o pré-contrato em mãos dele, ele fez força para assinar, porque sabe que se não der certo agora, ele sai de uma forma tranquila, sai como quem dizendo, olha, o Flamengo não me quis no final do ano e tá tudo certo. Termina a temporada até podendo desempenhar um bom papel. Vai saber se o Gabriel começa a encaçapar gols por aí. Aí ele termina com 12, 15, 20 gols até o fim do ano. O Flamengo não querendo renovar, o que ele fala? Olha, eu joguei bola, os caras que não quiseram. Então tudo é muito bem desenhado e ensaiado em relação a essa situação. Por quê? Por mais que pensem que o Palmeiras foi bobo, foi usado de tonto, de trampolim para o Gabriel se valorizar, pelo contrário, o Palmeiras fez a parte dele e fez bem feita. Porque o Palmeiras em nenhum momento trucou o Gabriel. Como eu disse, o Abel adora o jogador, a Leila queria uma contratação de impacto ao nível do que foi um Dudu, a época do Paulo Nobre, até para ela se colocar com o egocentrismo de poder, de falar, olha, por que vocês amam tanto o Paulo Nobre e não gostam de mim? Então, vou trazer para vocês um grande nome de impacto. Tudo isso no futebol acontece. Fiquem tranquilos que acontece. Por mais que pareça uma coisa infantil, sim, muitas vezes as pessoas no futebol são infantis. Mas também tem um aspecto esportivo. Um grande centroavante, que é polêmico com o Palmeiras, mas que o treinador pediu e que sabe que com ele pode render bastante. Então é lógico que o Palmeiras, na hora em que o empresário dele iniciou contatos e o Palmeiras passou a tratar a negociação como muito séria, tudo que foi colocado no papel pelo Gabriel, o Palmeiras falou, eu pago. Quer quanto de luvas? Tá aqui. Quer quanto de salário? Tá aqui. Quer os 5 anos de contrato? Te dou os 5 anos. O Palmeiras entregou tudo na mão do cara. Falou, agora é com você. Então, a parte do Palmeiras foi feita. Só que, quem não fez a parte, ou no caso, quem não quis dar essa arma ao bandido, e com razão também, o Flamengo, que é o que eu falava nos vídeos aqui nas minhas lives. O Flamengo é quem tem a faca e o queijo na mão. E o Flamengo, se depender disso, não fará negócio com o Palmeiras. E nunca fez e não fará no futuro. Porque esses clubes disputam até campeonato de cuspe à distância, ponto a ponto.
É óbvio que ninguém vai ceder, ainda mais um jogador desse calibre, de um Gabigol, da idolatria dele, para o maior rival. Isso não existe. Porque esse cara volta, se recupera, ainda mais no maior rival, meu amigo, ele pode fazer um estrago gigantesco nas pretensões de um clube como o Flamengo. Então a história travou aí, a não ser que o Palmeiras pagasse uma multa de mais de sei lá quantos milhões aí, 150, 200 milhões de reais que estava estipulada, que não existe, claro, ninguém vai ser louco a esse ponto de pagar um valor por um atleta que daqui a 6 meses fica liberado. Então é uma história que a parte 1 morreu aqui. Porém, a parte 2 já está sendo rodada, esse Missão Impossível novela Gabigol. Por quê? Porque o próprio jogador disse e se contradisse na entrevista desta quinta-feira que em dezembro vou definir o meu futuro. Pode ser que eu saia, pode até ser que eu fique. Claro, normal, é o que eu também tenho dito por aqui. Mas depois de uma frase ele falou o seguinte: já que decidiram que eu vou embora em dezembro, então eu vou ficar até lá. Ou seja, decidiram que você vai embora em dezembro, mas você não sabe se vai ficar? Então, é uma história que por mais que ele venha a público dizer que é mentira, está rolando e acontecendo. Pelo menos posso falar com as fontes e com quem eu converso, que eu sempre coloquei vocês com os pés no chão por aqui. Nunca fui o cara que prometeu, que vai, é agora. Não, sempre falei, calma, tá acontecendo, mas é assim, assim, assado. Vocês acompanham os meus vídeos. Vocês sabem como é que eu trabalho. Agora, por que ele foi afastado nesses tempos? Justamente por causa dessas conversas com o Palmeiras e o Flamengo queria esperar o que ia dar nessa história. Se ele assinasse o pré-contrato, amigão, agora você está afastado de vez. Ah, não vai assinar? Quer voltar como ele pediu? Como ele sentiu o tal do arrependimento momentâneo? De querer terminar com uma imagem melhor depois de todas as bobagens que ele fez recentemente no Flamengo? Então tá bom, então você não assina pré-contrato, termina aqui, depois você segue a sua vida. E justamente foi isso que aconteceu. Ele foi afastado pelas conversas com o Palmeiras, em que eu garanto que ofereceu tudo a ele, que deixou tudo às claras e que o jogador, por causa desse desejo de até o fim do ano, terminar essa história dele com o Flamengo, digamos assim, de uma forma mais digna. O que não significa permanência. Pode acontecer só se ele ceder muito mais do que o Flamengo. O que é bem difícil naquilo que a gente tem ouvido. Pelas declarações, o Gabriel já sabe do futuro dele. Que em dezembro ele vai precisar buscar um novo lar. Este novo lar, em nenhum momento recolheu ou deu prazo para esse pré-contrato expirar. Tá lá na mesa. O Palmeiras segue de olho. O Palmeiras segue com o desejo. Deu a 9 ao Felipe Anderson? Tudo bem. O que não significa que no ano que vem, até com algumas prováveis saídas que possam acontecer no final da temporada, Felipe Anderson não pegar uma camisa, digamos assim, mais à altura da posição em que ele joga, e essa 9 voltar a ficar vaga para receber aquele que é o grande desejo do técnico Abel Ferreira, que é o atacante Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol. Portanto, se preparem. A primeira temporada desta novela está encerrada, mas a segunda promete cenas bastante polêmicas e que até lá vão deixar todo mundo numa grande expectativa. Repito e reitero, por hora, o Flamengo, claro, conseguiu aquilo que queria e está certo o Flamengo. Porém, para dezembro, aquele que neste momento ficou na espreita é quem vai voltar ativa e com muito mais poder de barganha para ter o atacante Gabriel Barbosa.